No dia 3 de maio de 1823, o Brasil reuniu pela primeira vez uma Assembleia Constituinte. O país vivia seus primeiros meses de independência e começava a desenhar os fundamentos jurídicos que seriam a base da nova nação. A gente tem aí um movimento muito forte no Atlântico, né? Você tem os processos de independência na América Hispânica que estão acontecendo, seus movimentos estão acontecendo na França, nos Estados Unidos. A Assembleia Constituinte de 1823 não chegou a concluir sua tarefa. Pouco mais de 6 meses depois de criada, foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I. As ações foram se acumulando ao longo do ano, ele não tem solução e ele cerca, ele chama as tropas e no final das contas as tropas invadem e prendem e alguns deles vão ser deportados, outros vão ser presos, alguns deles respondem processo. Apesar da existência breve, a Constituinte promoveu debates essenciais para aquele Brasil em formação. O projeto de Constituição que tinha sido apresentado, ele vai ser a base da Constituição de 1824. Entre os mais importantes está a divisão dos 3 poderes. A Constituinte de 23 abordou pela primeira vez na história do Brasil a criação de universidades, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa e a presunção da inocência. A gente consegue antecipar, colocar muito para o início da nossa independência, tanto o processo da elaboração de uma Constituição, como de outros códigos, que são vistos à época como elementos estruturantes dessa sociedade que estava nascendo. Então, o papel do Poder Legislativo vai ser fortíssimo naqueles primeiros anos. Eles vão dar muito a cara de que Brasil é esse. Olá, meu nome é Matheus de Brito Silva, sou advogado formado pela Unipar de Juiz de Fora, Minas Gerais, atuo na advocacia há 5 anos. Através desse vídeo, venho contribuir com o trabalho dos alunos Thaís, Gisele, Samara, Lavínia, Ítalo, Rafael, Gabriel e Eric, para falar sobre o tema os 200 anos do Senado e os desafios enfrentados pela democracia. Diante disso, irei responder 3 perguntas formuladas pelos alunos. Sendo a primeira pergunta: em sua opinião, quais foram os marcos legislativos mais significativos do Senado ao longo de sua história bicentenária? E como essas leis contribuíram para fortalecer ou desafiar a democracia no país? Na minha opinião, alguns marcos legislativos significativos do Senado ao longo de sua história foram a promulgação de leis que garantem direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito ao voto. Essas leis contribuíram para fortalecer a democracia ao ampliar a participação cidadã e proteger os direitos dos cidadãos. A segunda pergunta formulada foi: quais desafios específicos você identifica que a democracia enfrenta hoje, considerando a longa história do Senado? Os desafios específicos que a democracia enfrenta hoje incluem questões como a desinformação, polarização política e desigualdades sociais. Esses desafios podem impactar a saúde da democracia, ao minar a confiança nas instituições e na capacidade do governo de representar adequadamente os interesses da população. E a terceira pergunta formulada foi: na sua opinião, quais são as medidas mais urgentes que o Senado deveria tomar para fortalecer a democracia nos próximos anos? Na minha opinião, as medidas urgentes que o Senado poderia tomar para fortalecer a democracia nos próximos anos incluem investir em uma educação cívica para promover uma maior compreensão dos direitos democráticos, além de implementar reformas políticas que aumentam a transparência, prestação de contas e a representatividade do governo.
Então, são essas as respostas, né, das 3 perguntas. Eu agradeço o convite dos alunos para estar participando. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Arthur Brito da Silva, sou advogado aqui na cidade de Caculé, atuo em toda a região. Vim aqui falar um pouco com vocês sobre o Senado Federal, a convite da equipe de Samara Lavigne Gisele, do Colégio Estadual Zuleide Freire de Abreu, do 2º ano. Primeiro é importante falar que o Senado Federal, ele se situa no sistema bicameral, que é o Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 senadores por cada um dos 26 estados mais Distrito Federal. Diferente dos congressistas, dos deputados, prefeito, o mandato do Senado Federal são de 8 anos, não 4. As atribuições específicas do Senado Federal são muitas, estão contidas do artigo 44 ao 52 da Constituição Federal de 1980. Na sua opinião, qual a importância histórica do Senado no nosso país? O Senado tem importâncias históricas no nosso Brasil, por ser uma das casas do Congresso Nacional, responsável por representar os estados e garantir o equilíbrio entre as diversas regiões do país. Ele desempenha um papel crucial na tomada de decisões legislativa e fiscalização do Poder Executivo. O que você acha que pode ser feito para melhorar o funcionamento do Senado? Para melhorar o funcionamento do Senado, pode-se considerar aumentar a transparência, promover a prestação de conta dos senadores e implementar medidas para reduzir a burocracia. Boa tarde. Hoje vamos entrevistar a senhora Edueli e a pessoa que nos permitiu entrevistar. E agora nós vamos realizar 2 perguntas para ela. Edueli, quais foram as decisões mais importantes para a senhora que o Senado tomou? O Senado tomou muitas decisões importantes. Agora, para mim, foram incluir a aprovação de leis importantes, também a confirmação de pessoas que foram indicadas para cargos governamentais. Tratados, houve também alguns tratados internacionais que foram realizados e impeachment de algumas autoridades. Obrigado. E a segunda, quais lembranças pessoais a senhora tem sobre o Senado? Eu tenho algumas lembranças, como eu acompanhei alguns debates importantes que foram realizados. Também na questão de presidente mesmo, deu para acompanhar a nomeação de pessoas que foram indicadas para cargos importantes. Também houve, eu pude acompanhar, fatos muito importantes para mim foram que eu pude acompanhar o impeachment de 2 presidentes do Brasil, que foi Fernando Collor e Dilma Rousseff, que são decisões importantes que são tomadas e decididas em conjunto lá no Senado. Sim. Muito obrigado pela entrevista. Fala, gente, tudo bem? Sou Guilherme, moro no Rio de Janeiro. Tô fazendo esse vídeo aí pra Samara, Gisele, Lavínia, Thaís, pessoal aí. Vou responder umas perguntas. Primeira pergunta é se eu acho que o Senado deveria fazer algo diferente para poder se aproximar mais dos cidadãos. E eu acho que sim, o Senado poderia realizar mais eventos comunitários, ouvir as preocupações das pessoas e comunicar suas atividades de uma forma mais clara e acessível para todos entenderem. E a segunda pergunta é,
Por que o Senado é importante para os jovens? Para mim, o Senado é importante para os jovens porque representa uma parte importante da democracia, onde as leis são debatidas e votadas, influenciando diretamente suas vidas e o futuro do país. E eu espero que essa rapaziada aí do trabalho tire 10, porque eu levei maior tempão para poder gravar isso.